Não existe lei ainda, existem normas técnicas, o que pode, o que não pode, o que pode ser aproveitado e o que não pode. E devido assim, à mudança de mentalidade, né, a questão da sustentabilidade tem crescido muito, o interesse sobre sustentabilidade, o interesse sobre economias de recursos, e aí então o reuso de água foi reaparecendo para que seja mais discutido e implementado de fato, né? Para as residências unifamiliares, esse conceito, o aproveitamento e o uso de água, ele é ainda um pouco mais questionável, porque existem questões de viabilidade, existem muitas dúvidas ainda. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui para esse caso, né, de residências unifamiliares, o que pode ser feito, o que não pode. E aí vocês fiquem à vontade para me perguntar para a apresentação, não tem problema nenhum, a gente vai tirando as dúvidas. E o que não entenderem também, fiquem à vontade para perguntar. Assim como o Guido, né, que trabalha com energia solar e envolve as concessionárias, o reuso de água ele também tem envolvido as concessionárias, as prefeituras, até porque você tem que trabalhar com os projetos hidrossanitários, então já começou a envolver os órgãos, né, em relação a isso, principalmente as concessionárias. Então, o escalonamento do reuso e aproveitamento de água também impacta as concessionárias, porque também, assim como a EDP, é uma economia para as concessionárias, né? O custo de fornecimento de água para eles também cai. Então, é um trabalho em conjunto também. E aí, por que fazer aproveitamento e uso de água em residências, né? Em média, o que a gente consome dentro das casas, 40% poderia ser utilizado, né? 40% da água utilizada dentro de uma residência poderia ser uma água não potável. E aí, dependendo da casa, por exemplo, se uma casa tem jardim, se uma casa tem áreas de pátio muito grande, esse uso de água não potável ele pode ser ainda menor, porque você não precisa realmente de água potável para fazer a manutenção paisagística de uma casa. Então, essa economia pode ser ainda muito maior, né, dependendo de cada caso. E aí eu trago uma diferença de conceito aqui, porque muita gente confunde, né? Ah, quero fazer reuso de água. Mas o que é o reuso de água? O reuso de água, ele nada mais é do que você aproveitar uma água que já vem de um processo de atividade humana. O aproveitamento de água é você realmente aproveitar uma água que já não está servida, que já não está... que não passou por um processo de atividade humana, como a água de chuva, por exemplo. A água de chuva ela é aproveitada, porque ela não passou por nenhum processo. Já o esgoto doméstico, né, água cinza, água de drenagem, já passou por um processo. Então a gente chama de reuso dessa água. E a água de chuva já é aproveitamento. Bom, e aí... Quando a gente pergunta o que pode ser aproveitado e reutilizado dentro de uma residência, as possibilidades são infinitas, né, em caso de indústria, em caso de edificações, mas para residências unifamiliares, a gente tem essas opções, né? O reuso de água cinza, que são as águas provenientes de banheira, lavabo, chuveiro, lavanderia. As águas negras que vêm, né, dos vasos sanitários não é tão comum de ser reaproveitada porque existe um custo muito alto, né, de remover toda a matéria orgânica e contaminantes originados nesse processo. Temos também o aproveitamento de água pluvial, né, que são as águas originadas de drenagem das áreas impermeabilizadas. Tem o aproveitamento de água de chuva, que é o mais comum nas residências, devido às áreas dos telhados e das lajes, né? Temos o aproveitamento de água clara, que são as águas provenientes do sistema de climatização, né? Ar-condicionado. Alguns sistemas de climatização são fechados, mas normalmente de residência
são esses que têm a produção de água, né? E ela também pode ser aproveitada. Em residência, esse volume de água ele não é tão grande, mas é muito comum fazer um aproveitamento de água em centros comerciais, em locais que o uso do ar-condicionado é muito maior. E tem o rebaixamento de lençol freático, que pode ser feito em casas de campo, mas não é muito comum de se fazer. E aí, todo esse aproveitamento e reuso, ele envolve algumas normas, né? A primeira norma de aproveitamento de água de chuva, ela é de 2017. Eu não sei por que ele não está passando. Por que você disse que não é comum fazer o uso do lençol freático? Porque você tem custo de escavação, vem com bastante sólidos, então assim, e você precisa de uma área muito grande para ter um volume de água também interessante. É diferente de poço de captação, que é aquele poço tubular, né? Que você perfura, vai até o fundo. Isso, aí já é diferente, mas esse é o afloramento natural do lençol freático mesmo. Não é qualquer lugar que você consegue. Isso. E não é todo lugar que você consegue um lençol também mais baixo, né? Para ter esse afloramento natural. A primeira norma, né, não existe lei para aproveitamento de água ainda. Recentemente, esse ano, saiu no governo uma legislação que apoia o reuso e o aproveitamento de água em órgãos, né, federais, estaduais, municipais e em casas, mas ainda não é regulamentado, né, não existe uma lei ainda específica para isso. O que existe são normas técnicas para você executar os projetos de aproveitamento de água e de reuso de água. A primeira foi em 2007, que foi o de aproveitamento de água de chuva. A BNT gerou uma norma em 2007 e ainda ela era muito incipiente ainda, né? Estava começando, esboçando alguma coisa. Só que a dificuldade na época eram os parâmetros de qualidade dessa água. Que qualidade eu preciso ter na minha água para que ela consiga ser utilizada nas atividades humanas? Porque a água potável, ela é regulamentada, né? Existe lei, existe uma portaria do Ministério da Saúde com todos os parâmetros de qualidade que têm que ser estabelecidos e não existe isso para água de reuso. Então, na época, começou-se a esboçar algo sobre isso. Não existe ainda? Não existe lei ainda, não existe lei. O que tem são recomendações, né? Então, por exemplo, o que fala que você, por exemplo, aproveitar esgoto dentro de casa é proibido, porque você ainda não tem normas suficientes, regulamentações e parâmetros suficientes para você determinar que aquilo não vai fazer mal para a saúde humana. E se você comparar com o padrão de potabilidade, o nível de tratamento que você tem que fazer dessa água para conseguir uma água em padrões potáveis, é um investimento muito grande. E aí o conceito de sustentabilidade já não é mais, não consegue mais. Né? O novo Plano Municipal da Serra, que saiu este ano, né? Que é mais voltado para a sustentabilidade, ele permitiu que, em detrimento da sua área permeável, você construa ali como é que se diz? Uma caixa, né? Não esqueci o nome que se dá, para a infiltração da água de chuva, mas também que você poderia utilizar para determinadas atividades na casa. Você cria tipo uma cisterna, né? Sim, mas no plano é outro nome. É uma caixa de retalho, porque você recebe a chuva, mantém ela um período ali, né, para depois você liberar ela para a água fluvial, porque está fazendo efeito da área permeável, né, a caixa de retardo. Como você não tem área permeável, você tem a caixa de retardo, ela segura a chuva. Ah, entendi. A possibilidade de alagamento. Né? Mas assim, você pode aproveitar aquela água dessa caixa, é isso que você está falando, né?
Você pode, porque acaba que ela vira uma cisterna depois, né? Se você coloca um bombeamento e depois para ele levar para um reservatório, funciona como uma cisterna. O nome dele aqui deu realmente a reservatório da água de chuva. Ah, entendi. Em outras palavras, né, na prática é basicamente isso mesmo, assim. E aí, o reuso de água, né, que já é você aproveitar a partir de um tratamento uma água que já vem de um processo, como as águas cinzas, por exemplo, não ainda tinha norma, a norma mais recente é de 2019, então a partir de 2019 é que começou a ter a norma técnica para executar mesmo um projeto de reuso de água, então é tudo muito novo. Da pandemia. Exatamente, é tudo muito novo. Essa norma ela passou por uma discussão muito extensa, porque para você aproveitar a água cinza, tem vários contaminantes, né, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Então, tem que discutir até que ponto isso faz bem para uma pessoa manusear e tudo mais. Mas aí, só para mostrar para vocês que o reuso e o aproveitamento de água ainda carece de mais controle, vamos dizer assim, né? Tem essas normas, mas carece de mais controle. Por exemplo, ainda não tem muito bem definido qual é o papel do proprietário e das concessionárias, porque você está produzindo água, né? Quem vai controlar isso? A Anvisa tem que ir lá na sua casa para ver se você está cumprindo com a qualidade de água? Quem que vai fazer isso? Então ainda é tudo muito primitivo, né? É possível porque é normatizado, mas ainda não tem esses papéis definidos. Sim, o que a gente consegue definir assim é a aprovação do projeto, que vai junto com o hidrossanitário na prefeitura, né? Então eles vão, olham o projeto e aí aprovam. Essa água, tirando a água cinza, essas águas que são aproveitadas nas grandes indústrias que eles chamam de água de processo. Sim. Quem é que controla isso? Já que você falou que não existe uma lei. Então, não existe lei, mas aí você já esbarra no licenciamento ambiental, né? Porque a água de um processo industrial, ela vira o que a gente chama de efluente, né? Ela é um efluente, é um resíduo líquido. Então, para a indústria destinar isso num local adequado, precisa de licenciamento ambiental. Lá na licença da indústria precisa falar onde você vai destinar o seu esgoto doméstico, onde você vai destinar o seu resíduo líquido vindo dos processos da indústria. E aí, se ele instala um processo de tratamento, ou dependendo da água, não precisa de um processo, né? Para reutilizar na indústria, isso tem que estar autorizado pelo órgão ambiental. Né? Então já não tem muito a ver com concessionária, nem tem mais a ver com a parte de meio ambiente mesmo, né? E aí vai da indústria, porque dependendo do processo que vai ser utilizado, você tem que fazer um tratamento bem específico, porque alguns contaminantes podem prejudicar o próprio processo industrial, corrosão, entupimento de tubulação, aí já é outras questões, né? E aí a gente tem nessas legislações, eu chamei de legislação, mas é norma, né? As normas preconizam várias coisas, né? Quem é a responsabilidade da água utilizada, né? São os profissionais que concebem essa água, o profissional que executa, né? Dimensiona e executa o projeto, então tem uma RT envolvida. E tem a concessionária que, no caso, por exemplo, quando você vai fazer um projeto de um condomínio, você precisa aprovar na CESAM o seu projeto, né, de drenagem hidrossanitária. Então, se você faz um projeto de reuso e aproveitamento de água também, isso vai no combo para aprovação dentro da CESAM. Mas em caso de casas, assim, por exemplo, né, dependendo do nível da construção, nível de reforma, você também tem que aprovar lá na prefeitura o projeto hidrossanitário, é a mesma coisa. Você vai gerar com a RT, tudo bonitinho, quais são os controles, vai apresentar isso lá na prefeitura e vai ser aprovado. Esses reusos de água precisam de ladrões também direcionados, né?
No caso do aproveitamento de água de chuva, você pode colocar o ladrão, tudo que é excedente do seu sistema, para a rede de drenagem. Isso é permitido por lei. Agora, no caso de reuso de água cinza, por exemplo, você já não pode jogar na drenagem. Aí você tem que colocar o ladrão para a rede de esgoto. Né? Então tem alguns quesitos que já são normatizados, mas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. No caso de reuso de água cinza, a gente tem que tomar cuidado também com o tempo que essa água fica armazenada, porque ela pode gerar odor. Então, se você aproveita ela dentro de uma bacia sanitária, por exemplo, né, pode gerar odor dentro da casa. Então, tem todos os aspectos técnicos que devem ser avaliados. E aí, quais são as possibilidades, né, para residências unifamiliares dos usos dessa água? A gente tem aquelas opções, né, que são mais comuns dentro de uma residência devido ao volume maior gerado, que são as chuvas e as águas cinzas, né, que é gerado no banheiro, nas áreas de serviço, que é lavanderia, nas banheiras, nos chuveiros. E a água de chuva. Todas essas águas, elas não são potáveis, né, e elas, devido às características dela, elas podem ser aproveitadas ou reusadas em algumas atividades, como bacia sanitária, lavagem de fachada, pisos de veículos, lavagem de roupas. A lavagem de roupas, ela só pode ser utilizada com o aproveitamento de água de chuva. É proibido utilizar água cinza sem tratamento para lavar as roupas devido à contaminação, né? Uso de roupa íntima e etc. Irrigação paisagística e uso ornamental, né? Que são os espelhos d'água, chafariz e quedas d'água. O aproveitamento e o reuso de água de chuva, ele só pode ser utilizado a partir de um tratamento, né? E aí cada recurso, ele vai ter um tratamento necessário para cada caso. A água de chuva precisa de um tratamento menos rigoroso, porque é uma água mais limpa, só tem pequenos sólidos em suspensão, e a água cinza já vem contaminantes mesmo, inclusive microbiológicos. Então, cada tipo de água que vai ser aproveitada ou reusada exige um certo nível de tratamento. E aí, o que a gente deve considerar num projeto, né, para aproveitamento ou reuso dentro de uma casa? É o que pode ser aproveitado. Existe telhado suficiente, área de captação suficiente para gerar volume de chuva? Qual é a população que reside naquela casa para gerar água cinza? Porque, por exemplo, casas com banheira e tem muitos chuveiros e áreas muito grandes de captação, você consegue um volume maior do que casas que não têm banheiras, por exemplo, né? O volume gerado é menor. Para que pode ser aproveitado? Eu vou gerar aquela água de chuva e a água cinza, vou tratar aquela água e vou aproveitar. Mas se eu gerar um volume suficiente e não tiver onde utilizar, a sustentabilidade do projeto já não é alcançada, porque você gera um volume que não é consumido. E aí, no caso do reuso de água, não é igual na EDP, você não pode jogar na rede e quer aproveitar isso, é uma perda. Então, o projeto ele tem que haver um balanço entre produção e uso, né? E aí, o reuso aplica-se a todas as edificações, mas a pergunta é se aplica a todas as áreas da casa, se aplica apenas para lavagem de pátio, a manutenção paisagística, posso utilizar isso dentro da edificação nas bacias sanitárias? E aí, então, o que a gente sugere é fazer um estudo preliminar, igualmente assim como a energia solar, fazer um estudo preliminar do que é gerado, o que pode ser consumido e ver se esse balanço é favorável ao investimento que vai ser feito, né? Incluindo também a manutenção e operação, porque às vezes, dependendo do tipo de sistema que você coloca, precisa de um pouco de mais manutenção e aí não tem uma pessoa específica na casa para poder dar essa manutenção e monitorar o sistema, né? Então tem que ver tudo isso quando a gente vai pensar num sistema de aproveitamento e reuso dentro de uma casa. O processo de aproveitamento e esse processo que você está falando é o mesmo residencial, comercial, industrial? Sim, a premissa é igual para todos, né? O que difere para uma residência unifamiliar é o volume gerado e é o que é consumido. Porque, por exemplo, às vezes a casa, ela até tem um potencial de produção muito grande vindo de captação de telhado.
mas ela não tem área suficiente para utilizar em uso não potável, que é, por exemplo, manutenção paisagística. Ela não vai conseguir utilizar aquela água toda, né? Mas as premissas para residência, indústria, carro e condomínios são as mesmas. Para edifício é a mesma forma de controle que uma casa, edifício de apartamentos? Sim, as formas de controle são as mesmas. Só que num edifício, por exemplo, água de chuva, às vezes a área de captação não é muito grande. E aí você vai utilizar isso na manutenção paisagística do próprio condomínio. Tem edifício que nem área grande o suficiente para utilizar essa água tem, né? Que tem aquele percentual que tem que ser permeável, mas aí podem ser utilizadas outras, sem ser vegetação mesmo, pode ser utilizado outros mecanismos, né? Para uma área A permeável. lavagem da garagem. Isso, aí pode ser utilizado para pátio e tudo mais. Quando se trata de bacia sanitária, aí já é um pouco mais complicado, porque você não pode utilizar a mesma tubulação de água potável. E aí eu vou falar um pouco mais pra frente que existe esse problema se você tem que fazer um retrofit. E aí, basicamente, o mecanismo, né, para avaliar se uma residência tem um potencial é basicamente esse, as características da água que é gerada dentro da casa, a aplicação, os requisitos de qualidade, porque, por exemplo, para lavar roupa eu não posso utilizar água cinza, né? É um requisito de qualidade um pouco mais elevado, então tem que avaliar também qual é o tipo de uso e a qualidade da água gerada. O tipo de tratamento, porque você não pode, muitas pessoas fazem isso, mas não pode, por norma você tem que ter um tratamento básico até para água de chuva. Tem muita gente que armazena, faz a captação, joga para uma cisterna e utiliza isso no jardim. Só que você está falando de atividade humana, né? Se aquela água está armazenada por muito tempo, ela pode crescer bactérias e crescer fungos ali dentro, e isso pode gerar contaminação. Então precisa de um tratamento básico, no mínimo uma desinfecção. Né? Cloro, por exemplo. Isso, exatamente. E aí a gente tem que avaliar o tipo de tratamento da água que é produzida. Legislação e normas técnicas, como eu falei, não tem a legislação, que a gente tem a norma técnica da ABNT para parametrizar todo esse processo. E aí temos também as concessionárias e prefeituras que também vão validar o projeto junto com o projeto hidrossanitário, né? Então, são muitos itens que devem ser pensados quando a gente vai se tratar de reuso de água numa residência. E aí eu vou focar aqui na nossa apresentação em dois tópicos que são os mais utilizados em residência, que é aproveitamento de água de chuva e reuso de água cinza. Porque os outros tipos de água, né, por exemplo, ar-condicionado, tem casa que não gera volume suficiente para você investir num sistema. Então, o balanço é normalmente mais favorável para aproveitamento de água de chuva e reuso de água cinza. E aí, falando então um pouquinho de água de chuva, né, basicamente esse é um projeto de captação de água de chuva. Você tem a área de captação, basicamente essa água, né, devido à presença de folhas, sólidos, passa por um processo de filtração. Aqui não mostra, mas depois desse processo de filtração, para você armazenar, você precisa de um sistema de desinfecção, que pode ser por pastilhas de cloro, que é o que é mais utilizado. Alguns projetistas utilizam dentro da cisterna aquele clorador flutuante, tipo de piscina, e já tem alguns projetos mais tecnológicos que tem até automação para poder gotejar cloro dentro dessas cisternas. Então, assim, pode ser do mais básico até o mais elaborado, né? Aí vai depender do investimento mesmo que é necessário. E aí depois essa água, ela, né, como eu falei, ela precisa de um ladrão. No caso de chuvas bem intensas, o sistema não vai conseguir aproveitar, porque na hora de você projetar, você tem que otimizar, né? Porque senão fica um reservatório gigantesco e nos períodos de seca ele vai ser inutilizado. Então você tem que otimizar esse volume. Quando tem as chuvas de grande intensidade, então o seu ladrão ele pode ser utilizado
pode ser direcionado para a drenagem pública mesmo, né, para as redes de drenagem. E Aqui em aí, Vitória, na região metropolitana, é viável esse sistema, assim, em relação à quantidade de chuva anual? Um sistema de... o problema não é a quantidade de chuva, é a área de captação. Não é o volume de chuva que cai na cidade. Influencia também no balanço, mas o ponto mais, vamos dizer assim, mais impactante é a área de captação mesmo. Aí eu consigo armazenar isso durante esse período, né, de seca? Isso, exatamente. Mas porque o sistema ele tem que ser combinado, né, com água potável e água de chuva. Você não pode só depender da água de chuva, até porque na casa você tem as atividades que requerem água potável. Então, vai ser uma complementação em algumas fases, mas em outras, a maior parte do ano, a água de chuva ela consegue ser utilizada praticamente toda e ainda sobra, né, nos casos que eu tenho experiência. Eu nunca vi nenhum projeto que ficasse muito tempo sem água, assim, com reservatório seco, não. Aqui na Grande Vitória, nem no Espírito Santo. E aí, como que isso, né, é instalado dentro de uma residência? Como eu falei, a gente nunca pode colocar uma água de aproveitamento de chuva na mesma tubulação de água potável. Então, as redes, elas têm que ser diferentes. A água de chuva dentro da edificação, ela só pode ser utilizada para lavar roupas, se houver um tratamento, e nas bacias sanitárias. Então, a tubulação, ela tem que ser preparada, isso, e jardim e tudo mais, mas dentro da edificação ela tem que ser preparada e separada para que não exista essa contaminação cruzada. E aí está o problema do aproveitamento de água de chuva em residências já prontas. Porque você tem que fazer toda a reforma da casa para absorver essa tubulação extra, né, para colocar dentro das bacias sanitárias e da máquina de lavar. Normalmente, o que eu vejo os arquitetos contornarem esse problema é fazer uma tubulação externa mesmo, uma tubulação exposta. Mas cada caso é um caso, né? Nem sempre você consegue absorver essa tubulação externa no projeto, até pelo gosto do cliente, enfim, são muitas opções. E aí fazer o retrofit já é muito mais caro. Então a gente tem que avaliar também se na casa é possível colocar essa tubulação separada dentro da edificação. Essa conexão entre as caixas aí não tem curiosidade. Então, de água potável e outra de chuva. Exatamente, água potável e água de chuva. A água... Oi? Essa tubulação que tem de uma caixa para outra. Na azul, né? Então, o da azul, ela tá com a seta com fluxo invertido. Aí aquela seta tá errada. O fluxo é sempre da água potável para de reuso. Porque às vezes acontece, eu já vi, né, alguns projetos, eu não faço dessa forma, mas alguns projetos já contemplam a água, somente água de reuso para abastecer as bacias sanitárias. Se você não produz água de reuso em determinado momento, você não tem água para utilizar. E aí você precisa complementar com a água potável. E aí você pode instalar uma tubulação no seu reservatório de água potável para abastecer ao reservatório de água de reuso. E aí tem a distância entre elas tem que estabelecer, eu acho que são 30 centímetros entre as tubulações para não ter o risco de contaminação cruzada. E aí tem algumas regrinhas. Mas você nunca, em hipótese nenhuma, pode misturar água de reuso com água potável. Eu esqueci de tirar foto lá daquelas duas normas, depois você foi voltar. Tudo bem, eu volto depois no final e aí a gente pode fazer. E aí, basicamente, assim, o fluxo, né, é fazer a captação, o tratamento, o reservatório dessa água captada. Normalmente existe um sistema de bombeamento, porque para você aproveitar na edificação, né, usar a queda por gravidade, você tem que bombear lá para cima. E normalmente você concentra toda a água captada, né, no ponto mais baixo,
porque muitas vezes a gente utiliza também água de drenagem dos pátios, então você instala o sistema num ponto mais baixo, bombeia até o reservatório, né, no alto da residência e faz a distribuição. Eu estava até com uma discussão com um cliente que tem interesse em fazer isso, e eu falei, pô, já que vai precisar ter uma bomba, por que o sistema de água de uso, né? Esse é de chuva, né, aproveitamento de água de chuva. Por que não utiliza o sistema dele já pressurizado? Ele já vai ter bomba de qualquer jeito, né? Aí eu não teria aquela caixa lá em cima. Sim, você pode utilizar o reservatório baixo, somente aquele reservatório e fazer tudo pressurizado. Quando você não vai utilizar nas bacias sanitárias, normalmente faz dessa maneira, né? Que você não tem que elevar aí o seu ponto. Mas não tem problema nenhum utilizar somente o reservatório de captação e bombear isso direto. Mas qual seria o problema da bacia sanitária? Por que não utilizar com o sistema pressurizado? Não tem problema nenhum. Você pode utilizar, eu acho que diretamente com pressurizado. Eu nunca fiz projeto assim. Eu acho que não tem problema. Se você tem caso de caixa direta, realmente teríamos problema por causa da vazão, né? Sim, exatamente. Eu nunca projetei para usar diretamente no sistema pressurizado, mas eu acho que não tem problema nenhum. Eu creio que só vai eliminar a parte da instalação da caixa superior. Da caixa, exatamente. Se você não vai tem uma pressurizar a área... linha para atender o sistema e vai eliminar o superior, só isso. Não tem problema nenhum, você pode fazer O isso. sistema pressurizado é energia. Sim, Aí, se faltar funciona. água, você não vai ter como lavar a sua bacia sanitária. Então, o ideal é que você tenha um reservatório para atender a bacia sanitária. Mas assim, em casos que não se prevê isso, acho que não tem problema nenhum. Tem como dar solução. Né? Mas assim, não existe nenhum ponto que vete nisso não. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. O problema é você saber a pressurização adequada para o sistema de encanamento, né, de tubulação, né? Tem que saber ali parar ali essa potência aí que você vai jogar na linha, na rede. A bomba ela faz um monitoramento, então quando você abre o torneiro, então ela percebe toda uma queda de pressão e ela vai e aciona, né? Isso. Uhum. Não, mas assim, em relação à água de chuva, não tem por que não usar. Se você tem essa possibilidade, não existe nada que impede. E aí você pode instalar esse sistema de água de chuva de diferentes formas, né? Absorver isso na sua arquitetura. Você pode utilizar os reservatórios que são externos, né, visíveis, e pode fazer também enterrado. Tem algumas casas principalmente casas que têm piscina, que tem uma área técnica para isso, você pode também instalar o sistema na área técnica, até porque você vai precisar no combo de água de chuva, né? Você tem a captação, que é o telhado, tem as calhas, passa por um processo de filtração. Depois da filtração, você tem que fazer a cloração. E aí todos esses equipamentos, né, os filtros, o clorador, ele pode ser instalado longe do reservatório ou próximo do reservatório. Aí vai depender da área que você tem. Eu gosto muito de aproveitar o sistema de bombeamento para fazer a cloração, porque aí eu aproveito a linha pressurizada para poder instalar um clorador em linha, que aí ele já passa pela tubulação e não tem que ficar adicionando nenhum produto químico dentro do reservatório lá em cima. O sistema de ozônio você acha interessante? O sistema de ozônio ele é interessante, mas ele é muito mais caro, né? Então aí depende do recurso que o cliente tem, né? É para água de beber mais caro. Sim, exatamente. Aqui no Brasil eu conheço pouquíssimas unidades que utilizam É bem natural, ozonização. a água fica muito mais leve, né? Sim, é porque tem a questão do gosto, né? Para água potável, o cloro tem esse problema por causa do gosto, mas quando você vai utilizar para bens não potáveis, o cloro não tem problema nenhum, né? Então é mais barato de se usar. E aí você pode utilizar o cloro no reservatório, sistemas de cloração, de bombeamento de cloro, ou fazer ele em linha daqueles como se fosse filtro da casa, né? Ele funciona tipo Venturi, então a água passa por ele, já faz a cloração e retorna para a linha. Você não tem que
adicionar nenhum tanque extra. Eu não entendi como que ele coloca essa. É um aparelho que você coloca com o cloro para ele já ir mandando para a caixa d'água? Sim, eu vou mostrar um caso mais à frente. Porque eu não sei como é. Sim, eu vou mostrar um caso mais à frente, mas basicamente o fluxo é esse, né? Captou do telhado, desce pelas calhas, aí passa por um tratamento. Normalmente a gente faz um combo de filtração. Pode ficar no subsolo ou pode ficar na parte externa, no nível do solo também. Aí, isso, aí são vários tipos, várias possibilidades, né? Pode ser enterrado ou pode ficar também na parte Esse externa material da casa. você vai disponibilizar para a gente? Posso disponibilizar, sim, eu falo com ele o mar depois e aí ele distribui para vocês. E aí, assim, basicamente o fluxo é esse, captou, desceu, né, pela tubulação, passa pelo processo de tratamento. O tratamento para água de chuva é sempre filtração e desinfecção, porque não tem muito contaminante, né? É mais a retenção de sólido, retenção de areia, poeira, né? Aqui em Vitória que tem problema com minério, então você tem que reter essas partículas. No caso não tem isso, mas normalmente isso, a gente faz um combo. Normalmente é filtração e Coração, que é a desinfecção. A desinfecção é mais comum é isso por fora. envolve, por exemplo, só um caso extremo, telhado com roedores, por exemplo, onde você tem um sistema de calha, né? Aí você sabe que pode haver uma contaminação através de um rato, vamos colocar assim. Sim, aí é exatamente esse é o papel da desinfecção, é eliminar as possíveis micro-organismos patógenos que vêm aí do telhado, né, de fezes de animais e tudo mais. Então a desinfecção ela é obrigatória, você tem que fazer a desinfecção justamente por causa dessas situações. Mas isso tem isso é mês? Como é que é essa desinfecção? Ela tem um cronograma que você tem que fazer dentro do seu sistema? Não, ela é constante. Ela é fluxo, né? Sim, É um loop. exatamente, é um looping, né? Chegou a água, ela tem que ser clorada para poder armazenar e ser distribuída. Então, o que a gente faz primeiro é remove os sólidos. E aí isso pode ser com filtro, pode ser, a sequência é um filtro mais grosseiro para retirar folha, galho, esses sólidos mais grosseiros. Depois a gente passa por um outro filtro, que pode ser filtro de areia, pode ser filtro de carvão, pode ser um filtro físico mesmo, né? Resina, pode ser diferentes meios filtrantes. E aí vai depender do grau de qualidade que o cliente quer, né? Mas normalmente a gente utiliza um filtro grosseiro para remoção de folhas e galhos e outro filtro de areia para remoção de partículas menores, tipo o minério, por exemplo. Seria o 1 aí? Esse daqui, ó. Isso. E aí, passou para o seu sistema de filtração, você já tem que fazer a desinfecção. A gente não faz a desinfecção antes porque o cloro ele é consumido por matéria orgânica. Então a gente remove a matéria orgânica primeiro para depois utilizar o cloro, porque você utiliza o gás de cloro que é utilizado. E aí o projetista ele vai projetar um sistema de desinfecção que consiga estabelecer um critério que você tem que ter um cloro residual na sua rede de até 2 miligramas, né, por litro. Então, o seu sistema ele tem que fornecer um cloro residual em toda a sua tubulação, no reservatório e na tubulação. Porque ao longo do tempo pode crescer bactérias. E aí o cloro ele tem que estar livre dentro da tubulação para poder fazer a desinfecção dessas bactérias. Faça essas fiscalizações em prédios aqui na área urbana? Não, esse é um problema. Porque aí, como ainda é pouco utilizado, não tem definido quem faz a fiscalização. É a concessionária? Não existe. Então, assim, vai do projetista, né? O projetista ele tem que ser cauteloso o suficiente para que não cause dano à sua saúde. Porventura, cresça alguma bactéria na tubulação, alguma coisa, e você passa mal, isso é responsabilidade da pessoa que projetou e também de quem faz a manutenção. Você está falando de alguma coisa que está sendo projetada ou que está sendo construída. Por exemplo, prédios já existentes que estão com cisterna aberta,
que está esse sistema de água de forma irregular? Então, eu não conheço nenhum agente fiscalizador para isso. Isso é tudo de caráter, como que fala? Esqueci a palavra que dá. Mas é como se fosse um conselho, igual a coisa da dengue. A dengue tem os agentes de saúde que passam para fiscalizar, mas ainda não tem algo parecido para esse tipo de coisa, por exemplo. Né? E aí é a responsabilidade do proprietário. Por exemplo, se eu sei que aqui é de uso residencial, mas se for uma empresa e é obrigatório, né? Igual a Vila Velha já tem essa regulamentação, que a empresa tem que conter água de chuva e ela, se ela for aproveitar somente para lavar um pátio, também tem que fazer esse tratamento? Tem. Por norma, sim. Fazer o tratamento. O mínimo desinfecção é o mínimo, é obrigatório a desinfecção. A filtração, por exemplo, se você utilizar só para regar, já não tem muita necessidade, né? Agora, se você utilizar isso para lavar um pátio, para lavar carro, para utilizar isso dentro da sua Mas se casa, for só por ali, por exemplo, não precisa desinfectar. não precisa filtrar. A desinfecção, ela é obrigatória, né? E aí isso é responsabilidade do projetista e também da pessoa que faz o gerenciamento lá do sistema, né? Quem faz a gestão do seu sistema. Essa norma, ela está linkada com a norma de desempenho? Sim. Tá, né? Sim. Ela está ligada com a norma de gestão de águas, conservação de águas dentro das edificações e também da de desempenho. Ela linka várias coisas para essa norma também, de desempenho dentro das edificações. E aí, assim, as configurações podem ser diversas, né? Aqui, por exemplo, nessa casa você vê que tem um filtro, tem aqui o bombeamento, mas não está mostrando a cloração. Ela provavelmente está numa tubulação aqui ou no reservatório de cima. Eu gosto de fazer a cloração quando tem 2 reservatórios, nos 2. Se um não passar pela cloração em linha para poder ficar armazenada já com o cloro, eu coloco um cloro de pastilha flutuante aqui dentro desse reservatório. Porque ao longo do tempo, por exemplo, a pessoa viajou por uma semana e aí isso aqui ficou parado. Se tiver alguma bactéria e ela florescer lá dentro, pode dar mau cheiro e ter um risco de contaminação. Então eu sempre faço a cloração nos 2 reservatórios. Só para poder não... aquele primeiro ali, o sistema primeiro. Esse sisteminha aqui você já consegue comprar ele pronto. Esse daqui é um reservatório de armazenamento e aqui tem um filtro. Não, fica legal isso aí. E aqui, esse daqui já é o filtro de folha. Provavelmente, esse daqui vai ser utilizado só para manutenção paisagística. O mesmo sistema de cloro igual dos outros aí nessa casa. Isso. Se ele não fizer o cloro nessa linha aqui, passou pela filtração e instalou um clorador aqui na linha, ele tem que fazer a cloração aqui dentro. É porque ele está dividido aí, mas Isso. Ou combiar o cloro dissolvido na água para dentro do sistema, ou utilizar o flutuador com pastilhas, ou algum mecanismo que consiga adicionar o cloro aqui dentro. Esse aqui, por exemplo, já tem um filtro mais robusto, né? Então, provavelmente ele vai utilizar para um fim mais nobre, né? Tipo, lavar roupa dentro da edificação, por exemplo. Esse filtro aqui, ele é muito comum. Ele tem uma calha de inox aqui dentro e uma peneira. E aí, a água passa por aqui. O resíduo vem para a rede de drenagem e aqui vem para o seu sistema. O que é muito comum também de fazer nos reservatórios que recebem água de chuva direto é instalar essa pecinha aqui embaixo que evita que revoa ao fundo do reservatório. Porque se ainda vier algum tipo de partícula aqui dentro e a água cai direto aqui no fundo, vai revolver e isso vai, consequentemente, para o seu sistema. Então é muito comum utilizar esse freio d'água aqui para não revolver o fundo do reservatório. Sai 5 minutinhos, né? Eu sei que tem. Nossa, meu Deus! Vai sair daqui. E aí, assim, aí tem os mecanismos, né, que são em linha. Por exemplo, esse daqui tem um clorador aqui na linha. E aí as possibilidades são diversas, né? E aí vai até um sistema automatizado, jogando cloro no sistema de bombeamento. Aí tem um sensor
que vai medir a concentração de cloro. Se a concentração abaixa, esse sensor manda um sinal para a bomba que tem a ligação com o galão de cloro para poder jogar isso dentro do seu reservatório, que é bem interessante. Esse daqui é uma casa na Ilha do Boi, que a gente fez há alguns anos atrás, e a cisterna, né, eles já tinham essa cisterna e tem um sistema de bombeamento. Aqui tem as duas bombas dosadoras, né, para regular pH e cloro. Aquele é o sisteminha que manda os sinais nos sensores que são instalados lá dentro da cisterna. E aí ele já vai bombeando de acordo com a concentração que está dentro da cisterna. Depois da cisterna, ele passa por um sistema de filtração e no reservatório, lá em cima da casa, tem outro sistema de cloração para poder evitar crescimento de bactéria. Então a gente fez a cloração dentro aqui da cisterna e lá em cima no reservatório. E ali fica a área, né, de manutenção e o acesso para a cisterna. Esse jardinzinho aí... Acho que é uma horta, né? Não, esse jardim é um sistema de reuso de água cinza. Eu vou mostrar ele um pouco mais pra frente. Mas aqui o que eu queria mostrar é que todo esse acesso aqui da cisterna, ele fica bem nesse cantinho aqui. Então é bem discreto, fica embaixo do banco e você nem percebe, né? Aí vai depender da área que você tem para instalar todos os dispositivos. É essa casa aqui, lá na Ilha do Boi. Então, o dono dessa casa, ele quis que a casa fosse a mais autônoma possível. Então ele tem o sistema de energia solar, tem o tratamento de água cinza e tem o aproveitamento de água de chuva. A conta de água dessa casa era R$3.000. E agora? A gente reduziu para 80%. Porque basicamente o consumo de água dele era no mini campo de futebol que tem aqui, na manutenção paisagística, a lavagem das garagens e dos pátios, banheira e bacia sanitária. Então a gente conseguiu reduzir em 80%. A Cezan chegou aí lá na casa para saber o que estava acontecendo, porque a conta de água caiu Assustadoramente, sem saber mais. Exato, e achou que estava fazendo alguma ligação clandestina. Exatamente. Aí fiscaliza, né? Nessa hora. Rapidinho, né? Rapidinho. Exatamente. Ai, ai. Aí aqui então tem o telhado todo impermeável, ele desce, capta também das áreas da rede de drenagem dele dos pátios, do telhado e cai para uma cisterna que está aqui, que é onde a gente faz o tratamento. E aí manda para as caixas d'água aqui em cima. Ele tem uma caixa d'água para água de reuso e duas de água potável. E aí quando a água de reuso ela é consumida toda, aí vem o sistema potável para as bacias sanitárias e para a lavanderia, né? Aqui é um condomínio que faz também o da água pluvial. A tubulação do condomínio já é toda externa, tá vendo? A gente precisou de fazer algumas modificações na estrutura. E aí eles captam a água do telhado, manda para as tubulações, para os reservatórios aqui. E dos reservatórios bombeia para pontos específicos no pátio do condomínio, para lavar a garagem e fazer a manutenção paisagística. Essa daqui é uma outra casa, ela ainda está em construção, e aí abaixo da casa a arquiteta fez essa área uma área técnica, né, porque eu acho que a casa também tem um sistema de aquecimento e tem alguns outros sisteminhas, e aí já incluiu os reservatórios que gera dos telhados para passar para o sistema de captação. Aí lá na caixa d'água vocês vão ver aqui, ó, que tem um filtro de água de chuva e aqui dentro tem um sistema de clorador em flutuação. Depois ela passa por um outro filtro e um outro clorador em linha. Esse filtro aqui é um filtro de areia e carvão e ela vai aproveitar essa água para dentro da residência, né? Ela ligou nas bacias sanitárias e na lavanderia. Só que no caso dela, ela preferiu utilizar um sistema de areia e carvão para não manchar a louça, porque esse é um outro problema, né? Pode manchar a louça das bacias. Então, foi requisição dela ter um tratamento um pouco mais avançado para não ter problemas futuros.
já que ela vai usar nas bacias, né? Então, se eu não quiser que a bacia fique manchada, é só você inserir esse filtro do lado da caixa d'água. Isso, filtro de areia e carvão. A gente utiliza também para água cinza, porque se você utilizar água cinza dentro da edificação, a água cinza ela vem com mais cor ainda. Então você tem que remover essa cor. Ou a gente utiliza um combo, né, de areia e carvão, ou pode ser um filtro de areia. Sim, esses equipamentos você pode construir, ou você pode já comprar pronto mesmo. Normalmente quando é Aí só bombeado. coloca lá do lado da caixa para atender as bacias e pronto. Isso, exatamente. E aí, alguns filtros eles são por gravidade, mas a maioria é pressurizado. Então você instala ele depois do reservatório para aproveitar a pressurização para mandar para o Eu reservatório de botei a caixa cima. bem em cima das bacias sanitárias mesmo, assim, tá tudo direcionado. Então é facinho, só que a água vem do lago. Ah, sim. Porque a minha água lá em Marechal Floriano, ela vem direto do lençol freático. Eu tenho um poço artesiano de 40 metros de profundidade. Então a água de tomar banho é mineral. Mas aí eu botei a água do lago só para atender as bacias sanitárias. Quando vem, mancha, fica tudo amarelo. Então, exatamente. Então, provavelmente um filtro vai resolver o seu problema. Eu achei legal. E aí o reuso de água cinza, né? Que é basicamente a água que vem da lavanderia, chuveiro, banheira e lavabo. Essas águas, elas necessitam de um tratamento um pouco mais avançado, porque ela vem com cor, vem com cabelo, né? É da água do banho, então corre o risco de ter alguma contaminação microbiológica e de fezes por causa do banho. E de sujidades que vem da roupa suja e do nosso corpo, né? Então vem bactéria, vem fungo, vem sujeira, e aí para você reutilizar essa água precisa de um tratamento mais avançado. E aí, para reutilizar água cinza já é um pouco mais restrito, você não pode utilizar na lavagem de roupa, por exemplo. Então, se dentro de uma casa você quer utilizar tanto água cinza quanto água de chuva, o ideal, se você for utilizar dentro da residência, tanto nas bacias quanto na lavanderia, é não misturar a água que vem da água cinza e da água de chuva. Se não for utilizar dessa forma, você pode misturar a água cinza tratada e a água de chuva para poder aumentar o volume num só reservatório e distribuir depois. A água cinza ela tem um problema também porque ela pode gerar odor, mesmo tratada, se ela ficar muito tempo parada, gera odor. Então é um pouco mais complicado de lidar, dependendo do tipo de uso que você vai dar para a água tratada. E aí o tipo de tubulação, isso dentro da residência é basicamente a mesma coisa da água de chuva. Você nunca pode misturar a água cinza tratada com a água potável. E ainda jamais ter a menor possibilidade de contaminação cruzada, né? Então, o esquema para a instalação disso dentro de uma edificação é a mesma coisa para água de chuva, sempre obedecendo essa regra de nunca utilizar a mesma tubulação. Sara, a gente podia até combinar com o povo, que já está, né, já estamos avançados, que acho que é até mais complexo, né, o tratamento dos da água cinza do que de água de chuva. Sim. Ficamos na água de chuva, bem e a gente então poderia pensar, como a gente estava falando, de repente mais um encontro, porque eu acho que foi muito corrida, até para revisar alguns conceitos, né, enfim, a gente pode pensar. E a gente tem a questão também do próprio anfitrião que não apresentou palestra. Enfim, de repente, ele dá só um gostinho pra gente do tema que ele vai desenvolver e a gente marca um outro encontro, né? Não é melhor do que a gente ficar aqui todo mundo já meio assim, tem compromisso, enfim. Então, podemos fazer assim, Sara está disponível para uma próxima. Eu gostaria de sugerir, né, que a gente aproveitasse esse espaço aí e colocasse as cadeiras, né, tipo aqui como se diz? Ferradura. Ferradura, para a gente conseguir visualizar melhor. A altura, né? Isso. Ou levar o monitor. Talvez um monitor mais. Ou levar o monitor fazer sistema de ferradura, né? Abertura assim para todo mundo ver. A mesa pode ser colocada no fundo. Vamos olhar para o próximo. A apresentação, Mas de qualquer forma, Sara, muito obrigado. Foi muito bom. Então,
Jefferson vai se apresentar rapidamente, a gente vai só ter um gostinho das aparelhos de automação, que é outra questão importante e é um avanço, né, no uso das residências. Assim. É uma questão que vai minimizar custo, que vai minimizar esforços e economia, né? Vai gerar economia. Então acho que essa é um tema bastante importante dentro do tema sustentabilidade. Né? Sim, gente, obrigada por ter me ouvido. Que pena que não deu para apresentar a outra parte. Desculpa, Sara, mas assim, a gente Esse material, você vai disponibilizar esse Sim, material? ele já está com ele o mar, ele pode distribuir para vocês sem problema. Obrigada. Obrigado. Agradecer a vocês por estarem aqui. Meu nome é Jefferson, para quem não me conhece, ela é a Miriam. A gente toma conta da Intercine e da Lumina. Eu fico mais na frente da Intercine e ela fica na frente da Lumina. A Lumina, para quem não sabe, é aqui na frente, uma loja de frente para outra. Incrível, por sinal. Muito legal. Eu estive lá, né? Aí a porta é bem pequenininha, né? Mas quando você entra, você realmente surpresa. Ah, que legal, que bom que você gostou. Jefferson vai dar uma rápida passada aí, só para falar para vocês, para quem não sabe, a Lumina está no mercado há 25 anos. A gente trabalha com produtos de iluminação e projetos de iluminação de forma geral. Fazemos projeto em parceria, ou caso vocês não tenham tempo, queiram encaminhar plano, a gente faz o projeto e encaminha para vocês. E temos uma infinidade de produtos de iluminação. Quando quiserem, estamos à disposição para vocês conhecerem a Lumina também. Vocês fazem light design? Fazemos. Quer dizer, acho que não tem como ser diferente. Né? Mas obrigado. Nada, a gente está à disposição. Tem que pegar o compromisso do nosso setor de comunicação. Cadê a Mariana? Para encaminhar para os e-mails, né? Porque essa questão às vezes vai passando o tempo e a gente não dá conta de encaminhar. Fazer um combo das apresentações, né? Legal. E dos contatos, que são mais importantes até do que as apresentações, a gente manda para vocês. Todos têm, quando fizer a inscrição, tem um registro de e-mail, né? Quem não tiver, só manda para a gente que a gente faz essa... Vou cobrar dela agora. Falar com a Mariana para fazer isso. Eu vou passar um vídeo de 6 minutos e 35, que ilustra bem o que é automação. E no outro momento a gente faz uma palestra mais apurada e detalhada. Hoje tem tour pelo apartamento Tim, apartamento 126. Vamos conhecer? Algumas atividades diárias que consomem o nosso tempo já podem ser automatizadas e controladas pelo smartphone de qualquer lugar do mundo. É a internet das coisas que conecta os aparelhos que facilitam a nossa rotina doméstica sem a presença do dono. Uma casa inteligente como essa pode aprender os hábitos de quem mora nessa casa e diminuir o consumo de energia e ser mais sustentável. Quer conhecer um apartamento todo conectado que use e abusa dessas novas tecnologias? Então, vamos nessa. Bom dia. Ó, quem vai me recepcionar aqui, fazer as honras da casa é o Alexandre, que está aqui. Tudo bom, Alexandre? Um dos criadores aqui desse apartamento inteligente. Alexandre, a tecnologia já começa aqui fora, antes de entrar, né? Isso, ninguém mais vai precisar de chave. Chave é coisa do passado e aqui é o futuro. Olha aí, a chave você bota no aplicativo aqui no celular. O Alexandre já deixou eu baixar aqui, já estou autorizado a abrir a porta. Vou abrir. Vamos lá. Só clicar aqui, ó. Pode estar entrando no apartamento aqui, ele está todo escuro, mas é só o Alexandre dar um comando no celular dele aqui que a situação muda, né, Alexandre? É isso mesmo, tem o comando cheguei e ele deixa tudo preparado para quando você entra em casa. Olha aí, ó. Luz acendeu, a cortina está levantando aqui. Agora, se faltar luz, Alexandre, dá para entrar em casa? Dá, perfeitamente. A gente fez tudo com redundância, ou seja, ele funciona perfeitamente sem luz, tanto para abrir a porta quanto para configurar qualquer cenário pelo interruptor. Qual a ideia de criar um apartamento como esse aqui inteligente, Alexandre? Olha, tem dois grandes princípios. Um é poder mostrar como é a vida no futuro. Então as pessoas de fato podem usar esse apartamento, aliás estão usando, e todos os equipamentos são conectados, o apartamento ele tem toda uma funcionalidade. E tem um segundo grande objetivo,
E esses apartamentos conectados, todos esses aparelhos, eles produzem Big Data, eles produzem dados. E as pessoas vão poder criar aplicativos e soluções em cima desses dados gerados pelo apartamento. Para que os aparelhos estejam integrados e respondam aos comandos enviados através de aplicativos, eles precisam de uma conexão, uma inteligência central que une todos eles. Os comandos por voz são recebidos por um sistema próprio, também conectado aos equipamentos eletrônicos. A próxima interface, até mais do que teclas e se digitar, vai ser por voz. Então, o que a gente vai chamar aqui? Vamos ligar a televisão? Vamos lá. Hey Google, turn on TV Sala. Você vê que a programação da televisão é uma programação boa, né? Estamos aí, né? Como será? Sandra ali brilhando, como sempre, ó, Sandra, viu? Moral que eu te dei, boa. Os comandos podem ter sequências inteiras programadas. Quem chega em casa cansado, por exemplo, não precisa fazer mais do que um único movimento para fechar as cortinas, ligar o ar e colocar uma música para tocar. Nem para tomar café a gente precisa chegar perto da máquina, né, Alexandre? Não, você pode acionar por aqui e olha que legal, você já vê tudo sobre o café que você está produzindo aqui na tela. Então, todas as características dele e dá para programar o horário também. Você já pode acordar com aquele aroma de café. Ou seja, está aqui no tablet que o Ale já pegou aqui, café pode pedir para fazer. É só mandar fazer. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo vai pra Bom, eu vou aproveitar, claro, esse cafezinho aqui. O Alexandre não toma café, mas eu vou aproveitar. Saúde. Na cozinha inteligente, não é só a cafeteira que está conectada. Outros eletrodomésticos tornam a rotina até divertida. Bom, essa geladeira aí só falta fazer compras pra gente sozinho no mercado, né, Alexandre? Bom, ela tem lista de compras, dá pra botar foto, calendário, né, contatos, tudo, né? Tudo, ligado, ela é conectada. Olha que legal, vamos fazer aqui uma lista de compras. Lasanha ou espetinho? Então, lasanha. Lasanha. Todo mundo lasanha. Boa. E aqui a gente exporta a lista. A geladeira tem um software que sugere pratos, dá receitas e faz até uma lista de compras. Tem espaço também para lembretes se você esquecer algum produto. Esse espelho aqui faz qualquer conto de fadas parecer realidade, né? Não só pela televisão que está passando até uma expedição digital aqui, ó, que barato, mas porque ele tem mais coisa, né, Aurélia? É isso aí, então quando você está escovando o dente, fazendo a barba, você pode ver o seu programa favorito, já deu as notícias pela manhã, mas tem mais, não é só isso. Ele tem toda uma interatividade, olha só que bacana. Então, aqui nós temos uma tela em que é possível, por exemplo, nós dar uma olhadinha como vai ser o clima hoje. Olha só, legal, hein? Então tem a temperatura, a previsão da chuva, sabe como que você vai sair, né? Você tem que levar o guarda-chuva, então não tem mais surpresa. Aqui a gente dá quanto tempo demora para chegar o teu transporte? Olha, um aplicativo de transporte. E por aí vai. Essa internet das coisas é cada vez mais presente, né, na nossa vida. Você acha que isso demora muito para se popularizar, olha? Eu acho que não. Eu acho que hoje as coisas são muito mais rápidas, mesmo porque tudo aquilo que já foi inventado está disponível o tempo inteiro na internet, em todas as redes, e isso vem hoje de uma forma muito rápida. Eu acredito que, mesmo sem perceber, algumas coisas vão estar inseridas no nosso cotidiano e você está usando sem perceber. A internet das coisas permite que outros aparelhos também sejam incluídos, tornando o ambiente cada vez mais automatizado. O desafio é lidar com a renovação constante de equipamentos e o descarte deles no meio ambiente, claro. A segurança dos dados também exige soluções sempre atualizadas. Afinal de contas, nem todo mundo que acessa o universo virtual é bem intencionado. Bom, nossa visita aqui no apartamento inteligente acabou, né? E agora para sair é só também dar um clique. Isso, que nem tá desligando o carro. Ó, acabou. Boa, então vamos embora. Visita completa, tudo desligado, casa fechada. Não necessariamente nessa ordem, mas depois de sair, é só deixar esse robozinho fazendo a limpeza sem incomodar ninguém. Mas preferir, o dono da casa pode agendar pelo aplicativo mesmo ou acionar o robô pelo smartphone. Bem, gente, esse é o nosso negócio. Esse é o nosso sonho de consumo. Esse é o nosso negócio.
É isso que a gente faz e a realidade de mercado que a gente implanta já há 13 anos. E aí, no segundo momento, o Carlos dá uma oportunidade para a gente fala mais detalhado e detalha como funciona. Alguma vez alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa? Essas novidades aí, você tem algum espaço onde você tem uma amostra? Tem aqui em cima. Depois, se quiser, te levo lá. Temos. Projeto. Você pode enviar o projeto e você desenvolve esse projeto de automatização? Sim, na verdade, toda comercialização que a gente faz gera primeiro um projeto, né? E esse projeto é desenvolvido pela gente e apresentado para vocês. Aí, dando o ok, ele vai para a obra. Você faz... Seria isso? Isso aí. Você faz em... Não, fazemos em CAD. Ainda em CAD. Pode falar. Esses aparelhos todos, eles têm algum, por exemplo, é qualquer aparelho, é qualquer, vamos supor, essa que faz a limpezinha tipo um aspirador, é um específico ou é qualquer um? Eu compro e tem como colocar? Não, é um específico que ele tem lá a comunicação com a Alexa, provavelmente, para a gente poder fazer a integração. Então, a gente não pode sair comprando antes, não. Primeiro conversa com vocês. Se quiser fazer a integração, sim. Mas, por exemplo, iluminação, ar-condicionado, irrigação, qualquer uma, sem nenhuma restrição, a gente consegue fazer automação. Tem alguns exemplos, igual você deu do robozinho ali, ele precisa ter a comunicação com a automação. A cafeteira. A cafeteira também. Outra pergunta, dentro dos projetos, inicialmente, por exemplo, vocês desenvolveram um projeto, vocês fazem um estudo de viabilidade primeiro, para depois falar o quanto custa esse projeto, ou esse projeto já está inserido dentro do seu serviço? Desculpa se eu entendi. Primeiro a gente faz um estudo de viabilidade. Nós falamos assim, ó, fulano, o seu projeto de automação vai ficar por tanto. É um estudo de viabilidade. Isso se a gente fechar, você desenvolve esse projeto. Perfeito. É isso aí. Detalhado. Isso aí. Exato. Que aí já entra com o seu serviço depois capaz de execução. Ok, isso aí. Assim. E você pode também escolher, né? Você não precisa pegar e automatizar a casa inteira. Assim, por exemplo, aqui em Vitória, pelo menos, já é cultura de fazer a sala com a varanda. Aí, às vezes, a suíte, porque a gente faz muito apartamento, né? Casa a gente não tem muito costume de fazer agora com os condomínios horizontais, que a gente está se movimentando mais, tá? Então, não é cultura. Eu converso com os colegas de fora, né? E aí que trabalham com a gente, eles falam que fazem a casa toda normalmente. Aqui ainda a gente não consegue, faz uma casa ou outra, mas normalmente sala, varanda, que é a parte social da casa, às vezes integra a suíte. Isso está ligado à segurança também? Sistema de Tudo, segurança. Mas aí você linka com algum órgão, alguma empresa? Então, por exemplo, a gente Intercine não faz um monitoramento. Certo. Aí eu falo para o cliente, ó, o alarme, se você quiser, a câmera, a gente vai montar. Mas o monitoramento você tem que buscar uma empresa para fazer. Mas você já deixa o sistema pronto. Deixa tudo aqui para ele. Deixa tudo prontinho. O próprio cliente consegue monitorar também. Sim, não. Eu vou entregar para ele e ele vai monitorar só. Monitorar assim, por exemplo, igual já aconteceu aqui, na nossa loja. Foi arrombado. Então, meu telefone tocou, o pessoal já tinha, quando eu cheguei, o pessoal já tinha chegado na minha frente. Esse tipo de serviço que a gente não faz, de segurança. Mas a plataforma, tudo a gente monta e entrega para ele aqui. A gente vai ter o sorteio. Vamos? Última coisa, agradecer, Jefferson, muitíssimo. A gente tem 3 livros, a Mar deixou, então o primeiro número, achei um negócio que chique, né? Negócio de sorteio. Cada um tem um número na lista de presença. E aí o primeiro número vai ser Casa Sustentável, o segundo Arquitetura e Construção para um guia para sua obra e o terceiro container, ok? Então vamos lá, rapidinho. Apertando aqui, tem os números que a gente colocou dentro do computador. É o que eu tenho. Deixa eu só.
19. Não, pode pegar. 19. Flávia Coutinho. Eu dou sorte pra todo mundo que 20. fica do meu lado. Sabia? 20. Eu não sei. Benedito Pereira. E o último é o 2. Não, foi eu. Isabela. Muito obrigado. Desculpa, foi tanta informação, né? Muita informação que pouco tempo. Então vamos ver se a gente consegue dividir com você. Sabe quem ganhou? Só não estou mais feliz porque eu não falei do livro com vocês também. Nem vou chegar não. Eu só estou mais feliz porque eu não estou levando o livro tem um daqui que eu já tenho. Eu usei para a sustentável e o convênio. Vou chamar o pessoal. Nossa, prejudica tudo, gente. Tudo é prejudica. Só de raiva agora a gente almoça, toma, né? Alô? Sabrina, vou mandar um recado para ela. Eu cheguei a ter tristeza. Eu não ganhei, eu não tenho.